Bem, vamos falar a respeito de como eu entrei para a Organização de Jeová? Bem, eu tinha uma vida normal. Eu era estudante, eu estava prestes a tentando prestar vestibular. Minha vida era do cursinho para casa, da casa para o cursinho. Chegava em casa, tinha que fazer as minhas tarefas de casa e estudar. Eu morava com a minha mãe, com os meus 2 irmãos mais novos, com a minha avó e uma tia idosa. Meu pai não morava com a gente. E nós tínhamos uma vida normal. Mas aconteceu que o meu avô, que já estava doente há um tempo, veio a falecer. Alguns meses depois a minha mãe não aguentou a tristeza e também ela já estava doente por causa de outros motivos e teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Meses depois, minha avó não aguentou a situação e também entrou em depressão. Afinal, minha mãe era a caçula e ela parou de comer, ela teve um derrame, um AVC, ficou de cama 40 dias. Eu tive que cuidar dela até o último minuto da vida dela. E ela virou neném, né? Tinha que dar banho, trocar, cuidar da sonda, tinha que fazer todos aqueles procedimentos que precisava, ir de madrugada para o hospital, ficar lá. E eu tive que fazer tudo isso sozinha. E meu pai não aguentou a pressão depois que elas morreram e ele foi embora. A família, em vez de nos ajudar, acabou se voltando contra nós, nos acusaram de um monte de coisas, nós passamos necessidade, passamos muitos perrengues, fomos injustiçados, sofremos agressão e etc. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda o meu contexto. Foi assim que as testemunhas de Jeová me encontraram, quando bateram no meu portão, um mês depois da morte da minha avó. Haviam 2 senhoras e eu fui educada para ser educada. E eu fui atender aquelas senhoras. Eu não tinha o costume de sair para atendê-las. Quem fazia isso era minha tia. Ela que sempre conversava com elas e mesmo ela não sendo, ela sendo analfabeta, ela ficava com as publicações, guardava numa gavetinha e quando eu ia arrumar a casa, eu encontrava os papéis, esses folhetos, e eu lia os folhetos e achava interessante. Mal sabia eu que eu estava ganhando testemunho sem saber. Pois bem, quando eu me deparei com aquelas 2 senhoras no meu portão, eu comecei a conversar com elas. Elas foram muito gentis, muito educadas, falaram da ressurreição dos mortos, falaram muitos textos bíblicos consoladores, me deram uma brochura, o que Deus requer de nós, e disseram que iam voltar. Eu não acreditei muito que elas fossem voltar, mas elas voltaram. Isso foi numa quinta-feira, elas voltaram no sábado. E quando ela voltou, eu já tinha lido toda a brochura, já tinha considerado todos os textos e achei aquela brochura muito interessante. Eu não sabia que aquela brochura tinha sido feita exatamente para dar essa sensação, com textos que consolam os próprios textos, se você me entendeu. E se você tiver ainda essa brochura em casa, você pode verificar que quando você lê o conteúdo e você lê os textos, você tem aquela sensação de que você descobriu algo novo. Eu não sabia disso, vim saber muitos anos depois. Então, ela foi muito gentil, ela conversou comigo e disse que, já que eu tinha considerado a brochura, eu podia passar para um outro material, que no caso era a Bíblia Ensina. O livro amarelo, Pepita de Ouro, que foi febre durante os anos de 2007, porque levou muita gente lá para dentro e
o livro amarelo, antes deles revisarem e transformarem o amarelo em cinza. Se você comparar os dois livros, vai ver que houve mudanças nesses livros. E a gente não percebe isso, a gente só vai descobrir isso depois. Ou se você é que nem eu, que lê o conteúdo, retém e depois analisa com calma. Bem, o meu estudo foi muito tranquilo. Ela me trouxe o livro, eu li o livro em uma semana, considerei os textos, considerei as referências. Eu era o tipo de estudante progressivo, daqueles que devoram os livros, daqueles que faz progresso rápido. Foi o meu caso. E eu já tinha perguntas, eu já tinha questões que eu queria saber por que eles achavam que Jerusalém tinha sido destruída em 607, por que eles consideravam Jesus como sendo Miguel e Miguel sendo Jesus, eu não entendia isso. Mas ela, com toda calma, paciência e bondade, me fez perceber que eu tinha que esperar um pouco para entender, para saber. Então eu deixei para lá. Penso hoje que se eu tivesse questionado e enfrentado a situação com mais calma, eu não teria chegado até o batismo. Chego até o batismo. Mas eu não estava no meu equilíbrio emocional normal, por causa de tudo o que aconteceu lá atrás, né, na vida real. Eu penso hoje que eu entrei para a organização não para fugir do Armagedon, não buscando salvação, não buscando a Deus. Eu entrei para a organização porque eu queria me esconder de todas as coisas que eu estava enfrentando lá fora. Por isso que foi como querer esquecer que o mundo lá fora existe. E eu me apeguei muito ao que eles estavam me ensinando. Por isso que eu fiz progresso tão rápido. Eu queria algo que me fizesse renovar, começasse do zero. Bem, o meu estudo foi muito progressivo. E ela começou a trazer pessoas diferentes. Inclusive ela trouxe uma vez uma moça, quase da mesma idade que eu, muito bem arrumada, bem vestida, com brincos, batom, esmalte. E eu tinha sido criada num lar cristão, onde os crentes não têm vaidade. E ver aquela moça falar da Bíblia, toda arrumadinha, bonitinha, aquilo me despertou mais interesse. Eu queria saber como que aquilo era possível. Então ela passou a trazer pessoas diferentes para o meu estudo. Toda semana ela trazia uma pessoa diferente. Eu fui conhecendo pessoas novas, diferentes. Eu não sabia que isso era uma técnica usada para prender a atenção do estudante. Porque ele fazendo amizades durante o estudo, quando ele chegar no salão, ele não vai se sentir deslocado ou perdido. Ele vai se sentir acolhido e aceito pelo meio. Foi o que aconteceu comigo. E o meu estudo também, durante o estudo, né? Ela trouxe, depois de um tempo, ela me trouxe uma Bíblia. A Bíblia preta, de capa dura, a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, com as letras douradas. E eu achei aquilo o máximo. Eu ganhei uma Bíblia de graça. Naquela época você comprava a Bíblia. Em qualquer lugar que você fosse, ou você ganhava, muito raro, uma simplesinha, ou você comprava. E eu havia ganhado uma Bíblia, estava contente. Eu tinha a Bíblia e o livro. Então eu tinha material de sobra para poder fazer as minhas pesquisas. E com isso eu parei de usar a minha Bíblia que eu tinha ganho dos Adventistas. E outro ponto interessante é que ela me convidou um mês depois para ir na comemoração da morte de Cristo, que não foi no Salão do Reino, foi numa casa particular de um irmão que tinha um salão de festa. E eu cheguei lá, todo mundo bem arrumado, um silêncio, uma paz, uma tranquilidade. Ninguém comeu dos emblemas, fez-se a oração, cantou-se um cântico e acabou por ali. Eu estava acostumada à Santa Ceia do grupo evangélico. E eu estava acostumada aos evangélicos. Se você já participou de uma Santa Ceia evangélica, sabe que a única coisa que não existe ali é sossego.
Eles são bem ativos, bem falantes, eles falam em língua, eles impõem mão, eles fazem revelação, eles comem da Santa Ceia todos, todo mês. E você não tem uma serenidade, a coisa. Até as orações são mais fervorosas. E eu me deparei com aquela diferença, eu achei aquilo o máximo. Eu tinha encontrado lugar de paz, tranquilidade, onde as pessoas elas se respeitavam, onde dava para ficar em paz, só observando. E isso foi o motivo de eu aceitar o convite dela para ir na reunião pública, que é uma reunião de final de semana, onde se estuda a sentinela e onde se tem um discurso público. E eu fui. Só que antes de ir, ela me deu várias orientações de como eu deveria me vestir, o que eu deveria fazer, como me comportar, o que era aceito, o que não era aceito. E eu fui a caráter, eu vesti uma roupa social, eu me arrumei direitinho, tanto que a irmã, quando me viu dentro do salão, pensou que eu era uma irmã também. Ela até riu, disse que eu já estava pronta, eu tinha vindo pronta. E quando eu cheguei no salão, eu fui muito bem recebida, eu me senti em casa. É um ambiente limpo, organizado, as pessoas felizes, e crianças, idosos, todos contentes com a minha presença. E todos vieram me cumprimentar, aquela saudação toda. E eu encontrei rostos conhecidos lá dentro. E eu me senti em casa, fui apresentada a várias coisas, várias pessoas diferentes, me explicaram como que funcionava, o que acontecia, me explicaram onde que era o balcão de publicação, que eu podia pegar, como vinha lá de Betel, as publicações, aquela coisa toda de que ali era o paraíso, ali não havia problemas, não havia conflitos, toda aquela encenação que eles fazem para você que é estudante, né? Para o estudante novato que vai lá achando que tirou a sorte grande, né? Esse é um procedimento utilizado para abordar estudantes novos, principalmente aqueles que estão fazendo um progresso significativo, que era o meu caso. E aí eu fui convidada para assistir a reunião da semana, que era a reunião de serviço. Então, na quarta-feira seguinte, eu fui para a reunião de serviço, ganhei meu manual do Ministério Teocrático, ganhei o meu ministério do reino, eu ganhei o examine, ganhei tudo no mesmo dia. No examine eu ganhei um raciocínios das escrituras e também, me lembrando agora, que eu ganhei um anuário do ano correspondente. Então eu saí de lá com material. Ainda tinha uma irmãzinha designada para me ensinar como que eu ia utilizar todas aquelas ferramentas. E ela me ensinou depois de um tempo, me explicou como que fazia. Isso eu não era nem batizada, eu não tinha saído no campo. Então, uns 2, 3 meses depois eu já fui treinada para me tornar publicador não batizado, que é quando você pode sair no campo para conhecer e se acostumar à saída de campo, ver como que são as abordagens, ver como que é o trabalho. E geralmente você vai com o seu instrutor ou com alguém com experiência no ramo. E eu fui. Sim, eu posso dizer que eu fui treinada pelas melhores pessoas no campo desse serviço, daqui do meu salão, da minha região. Eu ganhei experiência com pessoas veteranas e pessoas que estão lá ainda, algumas já faleceram e outras ainda estão lá trabalhando com o mesmo afinco, com a mesma garra. E eu sei que são pessoas boas. Aqui eu não estou falando que não sejam pessoas boas. O que eu quero demonstrar aqui é a estrutura organizacional. Que todas as coisas que essas pessoas fazem, a abordagem, a postura, os ensinamentos, não é uma coisa pessoal que elas recebem assim por inspiração divina. Não. É uma coisa que é condicionada, é um treinamento. São treinados para chegar na sua casa, eles são treinados para te abordar na rua, eles são treinados para dirigir o estudo, eles são treinados para se comportar de maneira digna. Eles não fazem isso por livre e espontânea vontade, porque eles estão preenchidos com o Espírito. Entendeu a diferença? Eles fazem isso porque eles são
condicionados, porque se eles fizerem qualquer comportamento diferente, eles estão desonrando a Deus. Seria uma coisa ruim? Nem tanto. O problema é quando você tem que mascarar muita coisa. É quando você tem que deixar de ser você para representar um papel, para ser outra pessoa, para poder agradar uma pessoa incauta que não está sabendo de nada, a entrar para um lugar que não vai preencher todas as coisas que ela necessita. Esse é o problema. E com isso eu comecei muito bem com toda essa instrução antes mesmo de ser batizada. Eu tive, sim, eu confirmo que eu tive muitos privilégios antes de ser batizada, porque nem todo mundo teve a sorte que eu tive. Eu tive ótimas companhias, pessoas de muito bom coração, pessoas que me acolheram, pessoas que me ajudaram muito, que eu sei que fizeram todo o que fizeram, não só pelo treinamento, mas de coração, porque eles são principalmente os mais antigos, eles faziam as coisas de coração, eles faziam as coisas com afinco, eles faziam as coisas para querer realmente agradar a Jeová. Eles não estavam interessados em outras coisas, eles não queriam só os privilégios, eles não queriam só a glória que existe ali dentro. Eles queriam realmente cumprir o seu papel como cristãos. Infelizmente, eles não sabiam que eles estavam gastando o tempo deles à toa, né? Mas Deus vai reconhecer o bom trabalho que eles fizeram, com certeza, e vai perdoá-los pelas falhas, né? Porque Deus realmente perdoa as nossas falhas, o verdadeiro Deus, né? Não esse que a torre prega, que é usurpador. Esse não vai perdoar ninguém, ele não perdoa. O negócio dele é destruir, né? Não é disciplinar, é castigar, é punir. Esse aí não vale a pena você colocar a sua base dentro disso. Mas é uma questão que você tem que refletir. É uma coisa que você vai aprender com o tempo. Principalmente se você estiver iniciando, pondera no que eu falei pra você e vê se eu não tenho razão. Vê se não foi assim com você. Né? Que antes de você batizar, tudo é uma maravilha. As pessoas são extremamente gentis, educadas, maravilhosas. E quando eu falo as pessoas, são todas, porque elas sabem que você é um estudante, que você está iniciando. Você só vai ver a verdade quando você se tornar um deles, que aí as máscaras vão cair. E é muito triste dizer isso. Eu gostaria de fazer um relato positivo sobre aquilo. Mas infelizmente essa é a realidade. Eu não posso enganar aquilo que eu vi, que eu presenciei, o que senti. Então é isso. Por hoje eu vou gravar outro vídeo explicando a respeito de como foi meu pré-condicionamento para o batismo, porque não é assim tão fácil, não é assim, aceitou Jesus, caiu na água. Você tem todo um procedimento. Você viu que eu descrevi um procedimento extenso até chegar a ser publicadora não batizada, a qual fazia com muito zelo, muito cuidado, a qual realizava as minhas 10 horas feliz da vida, porque eu saía no campo e para mim aquilo era algo inimaginável, eu ter que falar com pessoas estranhas na rua. Então eu aproveitei aquele período de início como sendo real, realmente real. Eu achei que toda aquela felicidade, toda aquela satisfação, ela iria só aumentar com o tempo. Foi o que eu pensei, era o que parecia. Mas infelizmente não foi assim. E eu estou fazendo novamente, só relembrando que estou fazendo esse vídeo para colocar o meu ponto de vista sobre as coisas. Se não aconteceu isso com você, se você é realmente feliz ali dentro, seja feliz, meu querido, seja muito feliz. Porque eu passei 12 anos dentro daquele salão e eu nunca vi ninguém realmente feliz.
e satisfeito. O que eu vi ali dentro foram pessoas que precisam tomar remédios, pessoas que não sabem lidar com seus conflitos, pessoas que têm 2, 3, 4 caras diferentes, pessoas que são às vezes muito cruéis, e tem aqueles que não estão nem aí. Então, eu nunca gostaria de ter encontrado realmente alguém realmente feliz ali dentro, que até hoje eu não encontrei nenhuma testemunha de Jeová que eu convivi, e eu convivi com várias pessoas de classes diferentes, vamos dizer assim, e não encontrei ninguém que fosse realmente feliz, satisfeito, né? Então fica a dica aí pra você. Eu vou gravar o próximo vídeo e a gente se fala depois. Até!